a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória. Olá, hoje a gente vai analisar juntos um material bem específico. São trechos de um programa de rádio, o Estudo Vida da Bíblia. Eles propõem uma leitura de Gênesis, e na verdade da Bíblia toda, muito focada não só na história, mas num conceito-chave: vida. Exato. A ideia que eles desenvolvem é que o fio condutor de tudo seria essa vida divina que eles identificam como o próprio Cristo. É uma visão bem particular. Sim, uma perspectiva que vale a pena a gente explorar. Vamos ver o que isso significa segundo essa fonte, então. Olha, uma coisa que eles destacam logo de cara é a expressão "no princípio". Fazer um paralelo, né, entre Gênesis 1:1 e João 1:1. O que tem de tão interessante aí para eles? Então, o ponto que levantam é uma distinção quase que de natureza desses princípios. Gênesis 1:1 para ele seria o princípio do tempo, sabe? O marco zero da criação física mesmo. Ah, o começo do universo material. Isso, já João 1:1 apontaria para algo diferente, para a eternidade passada. Um princípio antes do tempo existir, onde só existia Deus. E especificamente o Verbo, que é Cristo. Entendi. Um começo no tempo, o outro fora do tempo na eternidade. E isso tem alguma aplicação mais prática ou espiritual, segundo essa leitura deles? Tem sim. Eles fazem uma conexão direta com a experiência humana. Argumentam que, assim como teríamos esses dois princípios na Bíblia, a pessoa também precisaria de dois começos, digamos assim. Dois começos, como assim? O nascimento físico, né, que nos coloca aqui no tempo, e o nascimento espiritual, que seria receber essa tal vida divina. Eles até citam João 3:6 para reforçar, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Interessante essa dualidade já no início. E falando em início, Gênesis 1:1, a fonte também comenta algo sobre a palavra Deus no hebraico original, não é? Exatamente. A análise deles foca em Elohim. Bom, Elohim é uma forma plural para Deus. Só que o verbo que vem junto, criou, que é bará, está no singular. Plural com o verbo no singular. Isso, para eles, isso. E também Gênesis 1:26, quando Deus fala façamos o homem, já seriam, assim, indicações da Trindade, o Deus triuno agindo em unidade desde a criação. Um sujeito que é plural, mas age como um. Uma semente da Trindade, como eles colocam. E não para por aí essa análise do hebraico, né? Tem a questão dos verbos de criação também. Sim, sim. Eles dão bastante ênfase à diferença entre três verbos específicos que muitas vezes a gente traduz de forma parecida. Quais são eles? Primeiro, criar, o bará. Esse seria trazer algo à existência do nada absoluto, uma ação que só Deus faz, ali em Gênesis 1:1. Certo, criar do nada. Depois tem o fazer, yatsar. Esse eles interpretam mais como moldar, designar ou preparar algo que já existe. Por exemplo, quando Deus manda a luz aparecer ou faz a terra seca surgir das águas, seria mais uma restauração ou urbanização. Ah, não criar do zero, mas organizar, designar. Exato. E por fim, tem o formar, yatsar. Esse seria dar uma forma bem específica a algo. O exemplo clássico é Deus formando o homem do pó da terra. É um ato mais artesanal, digamos. Nossa, essa distinção muda bastante a forma de ler a sequência da criação, né? Deixa de ser só Deus criou tudo e passa a ter etapas, ações divinas com naturezas diferentes. Com certeza. E qual seria o propósito disso tudo, nessa visão da fonte? Para que essa criação toda? Olha, a interpretação deles desenha uma hierarquia bem clara de propósito. Funciona assim. Os céus existem para servir a terra, dando luz, água, essas coisas. A terra, por sua vez, existe para a humanidade. Certo, a terra para nós. E a humanidade existe para Deus. O objetivo final nessa leitura é que a humanidade se torne o que eles chamam de expressão corporativa de Deus, capaz de conter Deus e de manifestar Ele segundo a vontade dele.
Expressão corporativa? Isso. Eles usam até Zacarias 12.1 e Apocalipse 4.11 para apoiar essa ideia de que tudo foi criado com esse propósito divino em mente. Entendi a hierarquia. Criação, etapas, propósito. Mas me parece que o ponto central para a fonte é conectar tudo isso a Cristo, de forma muito forte, né? Certo. Como entra Cristo nessa história toda, da criação? Totalmente. Para essa interpretação, o propósito eterno de Deus gira completamente em torno de Cristo. Eles se baseiam muito em Colossenses 1. Colossenses 1. Sim, para dizer que tudo foi criado por meio de Cristo e, mais ainda, para Cristo. E não só criado, mas que Ele é quem sustenta o universo ativamente. Lembro de uma parte na fonte que até brinca com aquela preocupação quase infantil, né? De como a Terra fica lá, suspensa no espaço sem cair. Pois é, e a resposta que a fonte encontra está justamente nesses textos. Hebreus 1, que diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ah, sim. E de novo, Colossenses 1, afirmando que nele tudo subsiste. Nessa visão, Cristo seria, tipo assim, o centro de coesão do universo, sabe? O eixo que mantém tudo funcionando. Não por acaso, mas por um propósito? Exatamente. Um propósito que, segundo eles, inclui o que chamam de seu corpo, que seria a igreja. Tudo estaria interligado nele e para ele. Faz sentido dentro dessa lógica. E para fechar esse quadro da criação, a própria existência do universo é vista como um testemunho constante, uma declaração da glória e do poder de Deus. Eles citam Romanos 1. Romanos 1. A ideia de que a criação revela a Deus. Isso, que as coisas criadas mostram os atributos invisíveis de Deus, o seu poder eterno, sua divindade, de forma que, para eles, a descrença se torna indesculpável diante dessa evidência toda. Então, para a gente amarrar tudo isso que a fonte apresenta, Gênesis não seria só um livro sobre a origem física das coisas. Não mesmo. Seria o começo de uma grande narrativa sobre a vida, essa vida divina, com Cristo sendo a figura central desde o princípio eterno, passando pela criação, pela sustentação de tudo, até o propósito final para a humanidade. É isso. Perfeito. A mensagem que parece permear toda essa análise da fonte é que a Bíblia inteira, começando lá em Gênesis, é um convite. Um convite para encontrar e experimentar essa vida divina que eles identificam como sendo o próprio Cristo. E a proposta central que a gente vai explorar é forte, né? Diz que a Bíblia, e Gênesis especificamente, não é só para contar história ou ensinar doutrina. É algo mais experiencial. O foco total, vida. Nossa missão aqui, então, tentar pegar como essa ideia funciona. Exatamente. O material que a gente tem aqui argumenta que esse estudo vida quer conectar quem lê direto ao elemento vital da palavra, sabe? Identificar e, experimentar Cristo como essa vida. É uma abordagem que, segundo eles, se apoia em séculos de interpretação, sim, mas com um foco muito, muito forte na experiência pessoal. Quase um desvio do intelectual puro, entende? Ok, vamos tentar empacotar isso melhor. A fonte já começa redefinindo a própria Bíblia, né? Não são só palavras no papel. É o alento de Deus. O que isso significa, assim, na prática, nesse contexto? Olha, significa que, para essa visão, ler a Bíblia com o coração aberto não é só absorver informação. É entrar em contato real com algo divino, com o sopro, a essência de Deus mesmo. Eles citam Jesus dizendo que suas palavras são espírito e vida. Então, a grande revelação não seria um código moral ou verdades abstratas, mas a própria vida. E essa vida é identificada como Cristo, acessível ali nas Escrituras. Certo. Mas e Gênesis? Como isso se encaixa em Gênesis? Um livro cheio de narrativas, genealogias, a criação. A fonte diz que o pensamento fundamental de toda a Bíblia está ali. Como que o foco na vida reinterpreta Gênesis? Pois é, aí que fica interessante. A análise divide Gênesis em 3 partes, basicamente. Deus criando, nos capítulos 1 e 2, depois a serpente corrompendo, capítulos 3 a 11, e Jeová chamando, do 12 ao 50. Claro, o texto reconhece a criação, as biografias das figuras-chave, Adão, Abel, Enoque, Noé, e depois Abraão, Isaac, Jacó, José. Mas
O argumento central é que, mesmo essas narrativas, elas servem a um propósito maior, revelar essa tal vida. E tem aquela parte que a fonte menciona sobre duas linhagens, né? A adâmica, que é a criada, e a abraâmica, a chamada. Poderia explicar um pouco essa distinção que eles fazem? Sim, é um ponto bem central na leitura deles. A linhagem adâmica, representa a humanidade criada que, segundo o texto, falhou no propósito original com Deus. Aí, diante disso, Deus começaria algo novo com Abraão. Essa é a linhagem chamada. A ideia-chave é que Deus passa a operar através dessa linha específica, sabe? Com o objetivo final de trazer bênção ou essa vida para todos. E eles conectam isso direto aos que creem em Cristo hoje. Dizem que, pela fé, a pessoa se torna filho de Abraão, entra nessa linhagem chamada. Não é só história antiga, é um padrão espiritual que continua, entende? Nossa, então até a história da criação, que todo mundo conhece, e as vidas dos patriarcas, tudo isso é visto por essa lente da vida. Exatamente. A fonte argumenta que a própria sequência da criação em Gênesis 1 e 2, o Espírito agindo, a luz surgindo, a separação das águas, a terra seca aparecendo e culminando na vida vegetal, animal, humana e, crucialmente, na árvore da vida, tudo isso é visto como uma progressão focada na manifestação e no aumento da vida. E as biografias, por exemplo, a de Adão, que viveu 930 anos, a análise não foca tanto no que ele fez, mas na relação dele com Deus. A ênfase está na experiência da vida divina. A pergunta que eles levantam não é quais foram as obras, mas sim como eles experimentaram Deus como vida. É uma mudança de foco, né? Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, a essência dessa interpretação é ver Gênesis não só como um registro histórico ou lição moral, mas fundamentalmente como um convite a experimentar Cristo como essa fonte de vida divina. É isso. É isso mesmo. A fonte reconhece Gênesis como o livro da criação, das biografias, claro, ninguém nega isso. Mas considera essa visão meio superficial se não for mais fundo, sabe? Se não tocar nessa essência, a vida divina em Cristo. O propósito final dessa leitura toda seria revelar o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito, não como um conceito teológico lá distante, mas como uma realidade para ser experimentada, de forma prática, pessoal, por quem crê. Bem interessante mesmo. Deixa uma reflexão, né? Se a gente olhar para esses textos tão conhecidos, como Gênesis, buscando essa dimensão de vida, como foi apresentado aqui, será que novas camadas de significado, talvez mais pessoais, mais experienciais, poderiam surgir para quem lê? Fica a pergunta.